Meus irmãos, vamos abrir a Escritura, primeiro livro de Reis, capítulo 8. Essa manhã nós vamos ler do verso 12 ao verso 21. Primeira Reis, capítulo 8, verso 12 ao 21. Diz assim a Escritura, acompanhe nas suas Bíblias. Então disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Na verdade, edifiquei uma casa para a tua morada, lugar para a tua eterna habitação. Voltou então o rei o rosto e abençoou a toda a congregação de Israel, enquanto se mantinha toda em pé, e disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, pelo seu poder o cumpriu, dizendo: desde o dia em que tirei Israel, meu povo, do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi Davi para chefe do meu povo de Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração edificar uma casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Porém, o Senhor disse a Davi, o meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, que descenderá de ti, ele a edificará ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a sua palavra, que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, o Deus de Israel. E nela constituí um lugar para a arca, em que estão as tábuas da aliança que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. Amém. Vamos orar, meus irmãos, uma vez mais. Senhor, nos conduza nessa manhã com a Tua palavra e com o Teu Espírito, Senhor. Abra, Senhor Deus, o nosso coração, os nossos olhos. Tire todo o impedimento, Senhor Deus, todo o embaraço em nossas mentes, para que a Tua palavra seja inteiramente compreendida, Senhor. E as riquezas que estão aqui reveladas, Senhor Deus, possam encher o nosso coração, a nossa alma, como um alimento que nos sacia. Que assim seja também a Tua palavra com a pregação dessa manhã. Ó Deus, nos faça ver, Senhor Deus, as coisas grandes, as coisas maravilhosas que estão aqui, e que elas sejam a nossa nutrição diária até o fim da nossa vida. A confiança e a certeza de que o Senhor está conosco. Nós oramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Irmãos, nós estamos aqui em mais uma etapa importante daquele momento em que a casa de Deus está sendo consagrada pelo rei Salomão diante de todo Israel, diante das pessoas que estão ali, todas, sem dúvida nenhuma, desejosas de ver aquele acontecimento, desejosas de ver um trabalho de muitos anos finalmente sendo apresentado ao povo, por assim dizer, inaugurada. No começo do capítulo 8, nós vimos como Deus entra na casa. Ele recebe, o capítulo 8, dos versos 1 ao verso 11, especialmente o final dessa pequena passagem, nós temos ali Deus recebendo sua casa, se agradando com ela. Essa também era uma expectativa para o povo de Israel, especialmente para o rei Salomão, porque eles haviam dedicado muitos recursos, muitos homens trabalhando, mas especialmente porque eles haviam dedicado suas vidas, suas orações e sua confiança de que Deus habitaria no meio deles, como o Senhor mesmo havia prometido. E no final dessa pequena passagem inicial do capítulo 8, nós temos exatamente isso. O verso 10 diz:
Tendo os sacerdotes saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar, por causa da nuvem. Essa palavra é muito importante. Verso 10 diz que uma nuvem, quando os sacerdotes entram com a arca da aliança, imediatamente uma nuvem entra dentro da casa do Senhor, onde está a arca da aliança. E essa nuvem, diz o verso 11, é tão intensa, tão espessa, que os sacerdotes não conseguem sequer ministrar naquele dia, naquela ocasião especial, na casa de Deus. O texto diz que eles não conseguem ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. A segunda parte da passagem é esta que nós acabamos de ler inicialmente, do verso 12 ao 21, quando Salomão, então, vai falar com o povo de Israel. Mas primeiro ele fala com o Senhor. E, na verdade, se nós olharmos para essa passagem, Salomão está falando com o povo, mas está falando com Deus. Veja, vamos dividir essa passagem nesses dois primeiros momentos, do verso 12 e 13, inicialmente, e depois dos versos 14 ao verso 21. Esses versos 12 e 13, eles são versos de transição. Eles precisam ser lidos à luz do que nós lemos agora há pouco, dos versos 1 até o verso 11, especialmente os versos 10 e 11. A passagem termina dizendo que Deus entra por meio de uma nuvem escura, espessa, e a nuvem é tão poderosa, tão gloriosa, que os sacerdotes não conseguem ficar ali. E então a palavra de Salomão, que está olhando as coisas acontecerem, ele está no átrio, ele não está dentro do templo, mas ele está vendo o que está acontecendo, ele vê os sacerdotes saindo, eles veem a nuvem entrando, e a palavra de Salomão disse Salomão: o Senhor declarou que habitaria em trevas espessas. Às vezes a palavra, como está traduzida nessa versão, trevas, ela parece não se associar muito bem com Deus, porque as pessoas geralmente usam trevas para associar ao maligno. Ele é o Senhor das trevas, é o príncipe das trevas, e as trevas, a escuridão, sempre é ligada ao diabo. Mas veja, nessa passagem e em muitas outras passagens, nós também encontramos a realidade de que Deus habita nas trevas. E na verdade, Salomão diz que ele habita em trevas espessas. Não só trevas, não só as trevas normais, não só a escuridão normal, mas Salomão diz trevas espessas, densas, trevas impenetráveis. O que significa isso, irmãos? Como Deus, que é luz, pode habitar em trevas espessas e densas? A gente precisa começar limpando a nossa mente dessa ideia de que trevas está associada somente ao diabo. A gente precisa ler as Escrituras e cada termo e cada significado das Escrituras conforme o seu contexto. E aqui nesse contexto e em muitos outros contextos, as trevas estão associadas a Deus. Trevas não necessariamente significa coisa má, meus irmãos. Trevas não necessariamente significa o maligno, perversidade, afastamento de Deus. Trevas significa inacessibilidade. Se você estiver num quarto escuro, bem escuro mesmo, você não vai conseguir ter acesso a algumas coisas naquele quarto, porque você não vai encontrá-las, porque está escuro, você não consegue, você vai tatear, você vai tentar achar, triscando nas coisas pelo tato, porque as trevas impedem você de ver.
As trevas impedem você de olhar, de localizar, de dizer, ali está o que eu procuro, e de buscar, e de colocar a mão certeira naquilo que você procura. As trevas impedem isso. As trevas, portanto, são um impedimento nessa passagem, porque o Deus glorioso, Ele habita em trevas e ninguém pode vê-lo. Trevas aqui significa, irmãos, dentre algumas outras coisas, a ideia de que o homem não pode ver Deus, ele não pode estar na presença poderosa do Senhor, vendo o Senhor. E a ideia de trevas não está só aqui nessa passagem. A mesma coisa aconteceu no passado, quando Deus ele vai habitar no tabernáculo. Há também uma nuvem espessa, escura, de grandes trevas que entra no tabernáculo, e a Bíblia diz que ali é o Senhor, é a glória do Senhor entrando no tabernáculo. Outras passagens, por exemplo, quando no Monte Sinai o Senhor vai falar a Moisés e a Israel, o texto fala que havia grandes nuvens, densas trevas naquele dia, por causa da glória do Senhor que estava nas trevas, nas densas trevas. E essa é a imagem aqui, irmãos. O Deus Todo-Poderoso que nenhum olho pode ver, o Deus que é, neste sentido, inacessível ao homem, Ele está agora no tabernáculo. E aqui em Salomão, Ele entra no seu templo, no seu palácio. E Salomão diz, olhem as palavras do rei Salomão, o Senhor declarou, o Senhor mesmo disse que habitaria em trevas densas, trevas espessas. Irmãos, não há nada na criação, nada que vocês possam imaginar ao qual Deus não esteja. A Bíblia diz em muitas passagens, mas especialmente numa passagem declarada no livro de Reis, que Ele enche os céus e a terra. Isso significa dizer que o Senhor está em toda parte, em todo lugar, inclusive nas densas trevas. Apocalipse claramente diz que o juízo que decairá eternamente sobre os injustos, sobre o diabo, sobre os anjos caídos, sobre os homens que não se arrependeram dos seus pecados, será infringido pelo Cordeiro de Deus. E a ideia é o inferno, é a punição eterna, é o sofrimento eterno, e lá estará o Senhor infringindo a sua justiça. Ele está também lá, Ele está nos céus, Ele está no inferno, Ele está em todo lugar. Aonde não estará o Senhor? Não é isso que o salmista pergunta? Senhor, para onde me ausentarei e me esconderei do Teu Espírito? Se eu subir ao mais alto de uma montanha, ali está o Senhor. E se eu descer até o profundo dos mares, perceba que ele não fala de uma caverna na terra, ele fala descer no oceano, no lugar mais fundo do oceano, no lugar mais impenetrável para o homem. Irmãos, existem lugares no oceano, lugares que nenhum homem jamais viu, porque não consegue descer até lá. Existem lugares que nem mesmo os mais modernos aparelhos conseguem descer, porque eles não aguentam a pressão da água, de tão profundo, de tão denso. Mas o salmista diz, se eu descer nesse lugar, ali está o Teu Espírito. Ele está em todo lugar, nas densas trevas também. Elas também são um retrato do Senhor nessa passagem. E é isso que o rei Salomão está entendendo. O Senhor disse que habitaria em densas trevas, e ele entra numa nuvem escura, densa, ali no tabernáculo. Mas ao mesmo tempo Salomão diz, eu edifiquei uma casa para o Senhor. O Senhor que habita nos céus e na terra, o Senhor que está nas densas trevas, eu edifiquei uma casa para a tua morada. É o lugar para a tua habitação eterna.
A ideia aqui é bem interessante, meus irmãos. A habitação é eterna porque Deus é eterno. Então, Salomão prepara uma casa eterna para Deus, já que Ele é eterno. Mas o que Salomão está aqui na sua palavra nos ensinando e desejando é que Deus esteja sempre naquela casa. Isto é, que Deus esteja sempre no meio do povo de Israel. Ele prometeu que habitaria no meio do povo de Israel. E Salomão diz: eu construí uma casa para que o Senhor habite sempre aqui e esteja sempre no meio de nós. Esteja sempre com o povo de Israel, guardando o teu povo, protegendo o teu povo, abençoando o teu povo, sendo o Deus do teu povo, o general do teu povo e o rei do teu povo, é o que Salomão está dizendo. Irmãos, essa palavra de Salomão, nós precisamos lê-la aqui, colocando muita humildade nela, nas palavras do rei, porque ele acabou de dizer que Deus é muito grande. Ele acabou de demonstrar que o Senhor habita em nuvens espessas, em nuvens densas, em trevas. Mas agora ele está dizendo que fez uma casa para ele habitar. Então, aquele que é majestoso, Salomão diz: eu fiz uma casa para ele habitar para sempre aqui. Essa palavra é como se Salomão estivesse dizendo: o Senhor prometeu e nós cremos que o Senhor estará conosco todos os dias, que o Senhor habitará e guardará e protegerá o povo de Israel, a tua herança, todos os dias. Salomão, quando está falando isso, o texto diz que ele está olhando para as coisas que estão acontecendo, e aqui nós devemos imaginar, os sacerdotes estão todos saindo, as nuvens espessas estão ali tomando conta do santo lugar e do santíssimo lugar, de maneira tão poderosa, tão gloriosa, que ninguém consegue ficar ali dentro, os sacerdotes. Então todos saem, todos deixam o santo lugar e vão ali para as partes do átrio. E no átrio é aquela parte da entrada do santo lugar, e as pessoas estão ali, o rei está ali, porque nem mesmo o rei pode entrar no lugar dos sacerdotes. Ele está falando do lado de fora, olhando. Mas no verso 13, eu quero que vocês olhem agora para o verso 13, o rei se vira para o povo, veja, para o verso 14, voltou então o rei o rosto, ele volta o rosto para algum lugar. Isso significa dizer que ele está olhando por um lado e agora volta o rosto para um outro lado. E ele volta o rosto para a congregação que está atrás dele, para as pessoas todas que estão ali atrás, vendo tudo o que está acontecendo junto com ele. Irmãos, eles estavam vendo a glória de Deus. Não toda a glória de Deus, mas eles estavam vendo um vislumbre da glória de Deus nas trevas, nas densas trevas em que habitava o Senhor, naquela teofania. Assim como o povo de Israel, gerações antes, viu a glória de Deus no deserto, através daquela nuvem densa, que era o Senhor, que guardava o seu povo durante o dia. E à noite o Senhor era aquela luz poderosa que iluminava o caminho para o povo de Israel. De dia uma nuvem densa, de noite uma luz poderosa, uma coluna de fogo, diz o texto. Eu lembro das palavras do apóstolo Paulo, irmãos, quando ele cai do cavalo, o texto diz que há uma luz tão grande, e essa é a imagem que nós estamos mais acostumados com Deus, não é? Luz. Há uma luz tão grande, a Bíblia diz que ela é mais forte do que o sol, e ela cega o apóstolo Paulo, ele também não consegue ver. Nas trevas densas, ninguém conseguia ver nada, estavam então cegos porque não conseguiam ver. Mas se a luz for também muito grande como o sol, ninguém consegue ver nada, todos ficam cegos. E assim é a glória de Deus, irmãos, seja na luz, seja nas trevas, ninguém consegue ver o Senhor. A Bíblia diz que Paulo ouvia, mas não via, e ninguém via.
Ouvia uma voz do que falava, mas ninguém via. Ninguém via nada. Como é que Paulo soube que era Jesus? Porque ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas ele não via nada. Aqui, apesar de ser trevas densas, eles não viam nada que estava acontecendo no interior, porque a glória do Senhor estava manifestada, irmãos. A glória do nosso Deus estava ali. Então Salomão volta-se para o povo, para toda a congregação de Israel, e ele começa a exaltar a Deus, a louvar a Deus. Ele está falando com o povo de Israel, perceba, ele volta o rosto, ele abençoa a congregação de Israel. A congregação está toda de pé, diz o texto no verso 14, e então o mesmo rei Salomão começa a exaltar a Deus diante da congregação. Vejam as palavras de Salomão, irmãos. E aqui tem duas partes importantes que eu quero também que vocês prestem bem atenção. Bendito seja o Senhor, no verso 15, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, e pelo seu poder o cumpriu, dizendo. Salomão, a sua palavra é uma palavra de testemunho, de exaltação a Deus e de gratidão. Ele está orando, porque ele fala com o Senhor, ele diz: bendito seja Deus, mas ele também está falando essas coisas para a congregação do povo de Israel. E veja, irmãos, Deus falou com Davi, o seu pai, pessoalmente. Não significa dizer que Davi viu a Deus, mas que ele ouviu a voz de Deus, como Paulo ouviu a voz de Jesus, ressurreto. Mas ele deixa isso claro na passagem. O Deus que falou pessoalmente com Davi, meu pai. Esse Deus estava ali no santuário. Esse Deus, a glória toda enchia aquela casa. E Davi diz que esse Deus cumpriu a palavra que falou a Davi, seu pai. Portanto, tudo que vai vir agora do verso 15 ao verso 21... é o rei Salomão fazendo uma releitura da história de Israel, especialmente da história de Davi, do reino, para mostrar ao povo de Israel, a toda a congregação que está ali, que Deus cumpre a sua palavra, que Deus é fiel às suas promessas. Veja, o Deus... Bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que falou pessoalmente a Davi, meu pai, pelo seu poder o cumpriu sua palavra, cumpriu tudo o que disse a Davi, meu pai. O que ele falou a Davi? Quais foram as palavras de Deus a Davi? Agora ele vai contar a história, verso 16: desde o dia em que tirei Israel, o meu povo do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar uma casa, a fim de estabelecer o meu nome, mas eu escolhi Davi para ser o chefe do meu povo Israel. Há duas verdades aqui importantes, e que a congregação de Israel precisava ouvir novamente, relembrá-las. A primeira era o Deus que habita o templo, que veio nessas nuvens espessas, é o Deus que libertou os vossos antepassados da escravidão do Egito. Ele começa dizendo isso. Ele termina falando da aliança, veja, do pacto no verso 21, mas essa ideia já está aqui presente no verso 16, quando ele fala da libertação. Desde o dia em que tirei Israel, o meu povo, do Egito. O Senhor fala da sua libertação, do seu poder glorioso, da sua mão poderosa estendida em favor deles, da congregação. Todos estavam ali ouvindo, todos conheciam essa história, mas todos agora estavam vendo coisas que eles nunca tinham visto. A glória de Deus no templo, o Senhor estava ali.
E Salomão então relembra: foi esse Deus que tirou os nossos pais, nos libertou do Egito, da escravidão, da mão dura e forte do faraó. Foi esse Deus que destruiu o Egito, quebrou em pedaços, despedaçou os deuses do Egito. Foi esse Deus que agora habita no meio de nós, que nos deu liberdade. E a segunda verdade dessa passagem, meus irmãos, é quando o rei lembra: nenhuma cidade ou tribo de Israel havia sido escolhida até então para que Deus fizesse a sua habitação. Deus não escolheu nenhum lugar, ele diz aqui, mas escolheu Davi para ser o seu rei, o seu chefe sobre o povo de Israel. Portanto, o que Salomão está dizendo é que a história do reino de Deus, do reino que ali representa o reino de Deus, o reino de Israel, é um reino de fato construído pelas mãos do Senhor. O primeiro rei Saul não foi um rei que agradou a Deus, mas Davi foi um rei segundo o coração do Senhor. Foi o rei ao qual Deus abençoou e falou pessoalmente a ele e fez com que o reino crescesse e prosperasse. Ele escolheu Davi, diz o rei Salomão, para ser o chefe do povo. O reino de Davi não era um reino tomado, não foi um reino roubado. Vocês lembram que o começo da história de Reis, o irmão de Salomão quer usurpar o reino, ele quer tomar o reino para si mesmo. O seu pai está velho e ele então quer, pela força, assumir o trono de Davi, seu pai. Mas ele não fora o escolhido por Deus. Salomão era esse homem. E o que ele está dizendo é que Davi não tomou o reino de Saul. Deus o escolheu para ser o rei. O reino era legítimo. O reino era o reino como Deus havia estabelecido, como Deus havia determinado. Davi era aquele homem. No verso 17... ele diz que Davi havia proposto então no seu coração construir o palácio de Deus, a casa do Senhor, o lugar onde Deus para sempre habitaria. Mas o Senhor, meus irmãos, apesar de se agradar do que Davi queria fazer, ele não deixa que o próprio Davi faça a casa. Mas, mais uma promessa, Salomão fará. O Senhor disse a Davi, meu pai: já que desejaste edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste em o resolver em teu coração. Todavia, tu não edificarás a casa, porém teu filho, veja, teu filho que descenderá de ti, ele edificará ao meu nome a casa. O que Salomão está dizendo para o povo? Vocês estão vendo, é o que ele está dizendo, Deus cumprindo sua palavra. Ele começa num regresso histórico, a libertação, depois ele vai para Davi e mostra como Deus esteve com Davi, e agora ele diz, a casa que ele disse que o filho de Davi iria fazer, vocês estão diante dela, e ele está dentro dela, ele habita lá. Vocês estão vendo com os olhos, não é uma história que vos está sendo contada, não é uma profecia para o futuro, não é um pergaminho das épocas mais antigas que profetizava que isso iria acontecer. É hoje, o rei está dizendo. Vocês estão vendo agora Deus cumprir sua palavra cabalmente. Esse foi um grande testemunho, meus irmãos. Note que o verso 20 é exatamente assim que o texto apresenta. Assim cumpriu o Senhor sua palavra, diz o rei Salomão. Assim cumpriu o Senhor sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai. Me assentei no trono de Israel, como prometera o Senhor, e edifiquei a casa no nome do Senhor, o Deus de Israel.
Tudo está se cumprindo conforme Deus havia prometido. Deus empenhou sua palavra. E sabe, irmãos, isso aqui tinha um impacto muito grande naqueles dias, porque todas as pessoas que estavam aqui, praticamente todas, com exceção dos mais velhos que já tinham talvez morrido, mas praticamente todos os homens de Israel, mulheres de Israel, adolescentes que estavam nessa ocasião, sabiam de tudo que havia se passado no trono, nas conspirações, como o irmão de Salomão tentou por todos os meios afastá-lo, como eles fizeram tudo, arquitetaram planos, capítulo 1 e 2 de Reis, como Deus foi vencendo cada inimigo, todos os inimigos finalmente, para que Salomão fosse o rei e não outro. E Salomão então está dizendo: assim cumpriu o Senhor sua palavra que tinha dito, pois me levantei em lugar de Davi, meu pai. Me assentei no trono, e não meu irmão, e não qualquer outro usurpador, como Deus havia dito que aconteceria. E agora, ele diz, eu construí o templo, o palácio de Deus, a casa do Senhor, como Deus havia dito. Tudo está se cumprindo. Essa é uma grande data para Israel, irmãos. Primeiro porque é a inauguração do templo de Deus. Esse templo perdura na história de Israel. Como eu disse a vocês, numa outra ocasião, ele vai ser derrubado, mas depois vai ser reerguido. E de novo reerguido. Ao ponto de que nos dias de Jesus, as construções ainda eram admiráveis. As colunas do templo de Salomão ainda estavam de pé nos dias de Jesus. Havia muita coisa do antigo templo de pé. E ele ainda estava lá. E na verdade até hoje você ainda vê partes do templo nas ruínas de Israel. O Muro das Lamentações. Ele era derrubado, refeito, derrubado pelos inimigos, refeito de novo. Então, aqui é um lugar importante porque toda a adoração a Deus se concentrava aqui, porque na perspectiva de Israel, e correta, Deus habitava ali. O Senhor eterno, o Senhor que é maior do que os céus e a terra, habitava ali no meio do seu povo. Então, que grande dia! E agora Salomão traz uma espécie de reminiscência, lembrando tudo que Deus havia dito e que ele cumpriu tudo que havia prometido. Tudo que Deus disse, ele fez, diz Salomão. Ele começa com as coisas do passado, quando aquela parte do povo nem era nascido, só os seus pais, seus descendentes, 1000 anos antes haviam passado, mas ele diz, Deus prometeu e fez, nos conduziu até aqui, e ele vem trazendo a lembrança. Esse segundo trecho, irmãos, que vai do verso 14 ao verso 21, o que Salomão quer mostrar ao povo, à congregação dos filhos de Israel, é que Deus cumpre a sua palavra, é que Deus é fiel. Deus é fiel. E o que eu gostaria que vocês atentassem nessa manhã é para essa mesma coisa. Saibam disso, meus queridos irmãos, Deus cumpre a sua palavra, custe o que custar. Nenhuma palavra do Senhor cairá por terra, deixará de cumprir-se. Tudo o que Ele disse, o que não aconteceu, ainda vai acontecer. Talvez vocês não vejam muitas coisas, mas vocês irão dormir no Senhor com a certeza de que Deus cumprirá no futuro sua palavra. Como Davi. Muitas promessas de Deus, Davi não viu, mas Deus disse a Davi. Muitas promessas que foram ditas às pessoas na época de Jesus, elas não viram. Na época de Abraão, não viram, mas o texto sempre diz, eles tinham a esperança, eles dormiram na fé de que aquilo seria cumprido.
mesmo que depois. Deus sempre cumpre a sua palavra, irmãos. Custe o que custar, mesmo que Ele precise enviar o próprio Filho, mesmo que Ele precise se fazer carne, mesmo que Ele precise descer do seu trono celestial, se fazer um homem, uma figura humana, e padecer no madeiro maldito, mas Ele sempre vai cumprir a sua palavra. Vocês podem descansar seguros no Senhor, que a sua palavra é de confiança. Salomão está dizendo: veja como ele cumpriu tudo o que disse. Veja como ele cumpriu as promessas que fez ao meu pai Davi, como ele cumpriu as palavras a Israel, como ele cumpriu o que disse a mim. Tudo ele cumpre. As nossas palavras são vazias, irmãos, porque nós somos homens, somos falhos, pecadores, mentimos, mas Deus não mente. O Senhor é a verdade. A sua palavra é a verdade. A sua promessa vai se cumprir. E Ele prometeu muitas coisas para nós, o seu povo, por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Muito, irmãos. Vocês já pararam para pensar nas coisas do porvir? Não desse século, não no que vai acontecer amanhã, ou daqui a 1 ano, ou 10 anos na sua vida. Você às vezes pode projetar na sua vida mais ou menos o que você pensa que será. Você será abençoado, você vai crescer, vai casar, vai ter sua família, vai prosperar, vai ser um crente fiel, e tudo dará certo, apesar das tribulações que você também vai passar. Mas você já pensou no porvir? Nas coisas do século por vir, da era eterna? Você já parou para pensar nela? Você já parou para pensar na sua morte? Às vezes é um exercício bom pensar na própria morte. Às vezes as pessoas não gostam de pensar nisso. Se vê ali num caixão, as pessoas têm repugnância, né? Ninguém quer olhar para si mesmo, se ver no caixão, se imaginar. Tem um escritor em Campo Maior, falecido. Ele tinha uma enfermidade que era realmente uma enfermidade. Ele olhava para si como se ele fosse o maior de todos os homens. E ele tinha um ídolo, que era o Elvis Presley. E ele escreveu um livro, né? O nome do livro é O Ególatra, de ego, né? Ele idolatrava o próprio ego. E ele disse: eu penso na minha morte, como naquele dia em que eu morrer, as pessoas todas da cidade chorando, pranteando, o meu corpo sendo levado ali para o cemitério, e a multidão das pessoas da cidade cantando uma música do Elvis Presley lá, que ele gostava bastante, né? E todas lamentando a morte dele. Bom, essa é uma maneira de pensar na morte, né? Mas você já pensou na sua morte, irmãos? Você vai morrer, não se engane. Você não consegue fugir da morte, se esconder dela, trapacear para tentar enganá-la. Quando o Todo-Poderoso disser, busque, ela trará. Onde você estiver, ela vai buscar você. Você já pensou nisso? Quando morrer? Há promessas para quando você morrer. Você não precisa temer a morte, porque Jesus Cristo venceu a morte. A morte não é mais um inimigo, ela foi o último inimigo a ser vencido. Ele ressuscitou dos mortos, e a promessa é que nós vamos ressuscitar com Ele. Você pensa no seu corpo, quando ele for sepultado, ele vai ser decomposto. Os vermes vão comê-lo. Mas sabe o que vai acontecer no último dia? Deus refará o seu corpo. O seu corpo.
Não é outro corpo, ele não vai criar um outro corpo para você, ele vai refazer o seu corpo. A morte dará os seus corpos. E a Bíblia diz que eles levantarão da sepultura. Eles vão sair de dentro dos sepulcros, irmãos. Isso aconteceu quando Jesus morreu, vocês lembram? Os evangelhos dizem que quando Cristo morreu, houve densas trevas. Não esqueçam disso. Densas trevas, e os sepulcros começam a abrir, e os mortos em Cristo a ressuscitar naquele dia. Isso vai acontecer conosco. Essa não é a única promessa de trazer você de volta à vida, mas é uma grande promessa. Mas há muitas outras que acompanham essa promessa do Senhor, o nosso Deus. Nós vamos reinar para sempre com o Senhor, para sempre com o Senhor. Receberemos galardões, diz o texto sagrado, do Senhor, o nosso Deus. Não haverá mais morte, nem choro, não haverá mais medo, doença, coisa alguma desse mundo caído haverá na nova Jerusalém celestial. Irmãos, são promessas que vocês podem crer, agarrem-se a elas, estejam agarrados com tudo que Deus disse, porque Ele não deixa de cumprir sua palavra. Irmãos, aquilo que Deus falou, Ele vai cumprir integralmente. Não importa o que aconteça, não importa como o mundo viva, não importa o que as coisas estão, como as coisas estão agora, não importa a situação de nada. O Senhor, quando vier glorioso, refará tudo, fará cumprir toda a sua palavra. Nada nesse mundo pode impedir Deus de cumprir sua palavra, irmãos. A palavra de Deus é a verdade, é poderosa. Creia, descanse nessas verdades. Veja, Salomão está dizendo à congregação, provando à congregação que Deus é fiel. Ele cumpriu tudo. Falou com meu pai Davi e cumpriu tudo a Davi. Ele cumpre tudo que diz. Vocês estão vendo agora com seus olhos. Esse texto também deve tocar o nosso coração. Foi um texto que se passou, irmãos, há 3.000 anos atrás. Os eventos aqui narrados têm 3.000 anos, mas eles são importantes para nós, porque Deus continua cumprindo sua palavra, continua fiel conosco. Descanse nisso. Eu sei que você já deve ter tido grandes decepções com pessoas que deram a sua palavra a você e não cumpriram. E às vezes esse é um motivo para você não acreditar na palavra de ninguém. Creia na palavra de Deus. Ele não falha. Ele cumpre. Descanse nisso, irmãos. O texto termina, depois desta apresentação de Salomão, com mais uma lembrança ao que Deus fez na terra do Egito. Salomão diz: nesta casa que eu construí para o Senhor, eu coloquei a arca da aliança. Na arca estão as tábuas da aliança, a lei moral de Deus, os 10 mandamentos, estão lá. Não podem ser descartados, irmãos. Mesmo no Novo Testamento. As tábuas estão lá, diz Salomão ao povo. E de onde vêm essas tábuas? Da aliança que o Senhor fez quando nos tirou da terra do Egito. Essa é uma boa explicação adicional para você saber que Deus cumpre sua palavra. Deus cumpre a sua palavra com todos. Ele cumpre sua palavra com seu povo.
e Ele cumpre a sua palavra com os descrentes. Tudo aquilo que Deus disser, seja para quem for, pode acreditar, Ele fará cumprir sua palavra. Ele diz: eu tomo Ciro pela minha mão direita. É um rei pagão, idólatra, persa. Eu tomo ele para ser o meu pastor. Deus pega um imundo ímpio, irmãos, e coloca esse homem para libertar o povo de Israel da Babilônia. Um ímpio, um idólatra. Ele fará tudo o que eu quero, diz o Senhor pelo profeta Isaías. 600 anos antes de tudo isso acontecer, Deus havia dito que faria. E Ele fez tudo. Ele cumpre sua palavra com todos. Mas veja, Ele cumpre a sua palavra e isso já seria suficiente. Você crê que Deus cumpre sua palavra. Tem alguns homens que dizem o seguinte: eu não assino contratos. A minha palavra é suficiente. Eu sou um homem de palavra. Ok. Assim nós devemos ver Deus. Deus cumpre sua palavra. Sua palavra é suficiente mesmo. Mas sabe o que Ele diz ao povo de Israel? Eu farei ainda uma aliança. Eu vou colocar o meu nome numa aliança. Eu não só estou prometendo, mas eu estou entrando em aliança com vocês. É como se Ele estivesse intensificando a palavra dEle. É como se Ele estivesse jurando que cumpriria sua palavra, intensificando que cumpriria tudo. Na verdade, Ele jurou, diz o texto bíblico, Ele jurou por Ele mesmo. Ele jurou pelo seu próprio nome que cumpriria sua palavra. E aqui o texto nos diz, no final do verso 21, as tábuas da aliança que o Senhor fez, a aliança que o Senhor fez com os nossos pais, quando os tirou da terra do Egito. É uma referência específica à aliança mosaica, mas de modo genérico à aliança de Deus com o povo. Portanto, meus irmãos, voltem para suas casas nessa manhã, descansando na palavra de Deus. Em qualquer situação, descanse no Senhor. Ele cumpre sua palavra. Tudo será como Ele disse. Nada será diferente. O mal não prevalecerá. O mal não dominará. O mal tem pouco tempo. Deus cumpre sua palavra. O fim da história nós conhecemos. Deus reinará eternamente em glória com o seu povo, conosco, em Cristo Jesus. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar, meus irmãos. Curve sua cabeça. Senhor Deus, obrigado pela tua fidelidade, Senhor. O Senhor é fiel, mesmo quando nós somos infiéis, Pai. Apesar de sermos pecadores e transgressores, Senhor Deus, por causa de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Salvador, o Senhor permanece fiel e cumprindo sua palavra, sua aliança, como o Senhor disse que faria. Louvado seja o teu nome, Senhor, pelos séculos dos séculos, pela tua graça, pela tua bondade, pela tua grande misericórdia. Senhor, nós te adoramos, Pai, porque tu és o Senhor, o nosso Deus. Tu és o Deus que habita em densas trevas e em grande luz. Tu és o Senhor que enche os céus e a terra, cuja terra é tão somente o estrado dos teus pés, onde o Senhor descansa os seus pés. Ó Deus Todo-Poderoso, mesmo tão grande e tremendo, Pai, o Senhor se fez carne em Jesus Cristo, para nos salvar dos nossos pecados e morrer naquele madeiro maldito em nosso lugar. Obrigado, Senhor, pela morte do teu Filho, do nosso Senhor maravilhoso, Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Mesmo sem saber agradecer direito, Senhor Deus, mesmo ainda pecando, nós cremos que o que Jesus Cristo fez é suficiente
totalmente suficiente. Obrigado por Ele, obrigado por nos enviar Ele. Em nome de Jesus, em nome dEle, nós oramos. Amém.